Eu cheguei a fazer 7 feiras na semana. Então o senhor acredita que o melhor marketing é a imagem do produto ali, que a pessoa passa a ver aquele queijo bonito, ela fala, esse queijo tá com uma cara boa, acho que hoje eu vou levar. Na pandemia, o movimento da feira continuou. Continuou normal. Se aquela pessoa tivesse passado a mão na minha cabeça, talvez eu não teria crescido. Talvez eu seria ainda aquela pessoa imatura. Mas não, aquele erro me fez crescer. Às vezes a pessoa compra, o vizinho vai lá tomar um café, come o queijo, no outro dia tá procurando a gente comprar. Vale a pena ainda empreender sendo feirante? Vamos supor que a pessoa tem a única renda dela sendo a feira. Vale a pena ser feirante nos dias de hoje? Alô Brasil que empreende, com uma mão na balança e a outra segurando a lona. Se você trabalha com feira, esse episódio é para você. Significa que você acorda todo dia antes do sol nascer, correto? Então, não perca esse episódio que ele é literalmente para você. Roda a vinheta. E hoje o papo é com feirante raiz. Hoje nós vamos entender um pouco a rotina da feira, a correria, os perrengues. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial mesmo. Eu guardo no meu coração, é o pai da minha esposa, meu sogro. Então, senhor Américo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, já estou sendo bem recebido aqui. Ah, legal. Então vamos lá, Américo. Primeira coisa que eu quero saber, vida de feirante. É uma vida fácil? É uma vida difícil? O que o senhor resume pra gente sobre ser um feirante há muitos anos já? Eu acho difícil, mas ela é gostosa. Você tem um bom... Os clientes acolhem muito bem a gente, entendeu? Você faz muita amizade, Faz muita né? amizade, com os feirantes também, né? E os clientes, tudo é gostoso, cara. E quantos anos já o senhor trabalha com feira? Há 22 anos. 22 anos? 22 anos. E como, antes até de eu falar como que surgiu a vontade de trabalhar com feira, eu vou voltar um pouco a fita, vamos voltar lá para sua infância para a gente vir entendendo quem é o senhor Américo. Então, o senhor Américo, lá na infância, a sua infância, o senhor nasceu em que ano? 1951, em Colina. Oh. E naquela época, quando o senhor era criança, tinha uns 10 a 15 anos, assim, como que era o Américo? Ele era uma pessoa sonhadora? Era uma pessoa mais tranquila, tímida? Era uma pessoa brincalhona? Quem era o Américo quando criança? Eu sempre fui muito exigente, desde criança. Desde criança. Sempre fui muito chato. Mas eu respeitava todo mundo, não vivia arrumando encrenca com ninguém, fazia o que podia. Até hoje, se eu puder, eu ajudo as pessoas. Se eu não puder, também eu me afasto. E o senhor tinha sonho de ser alguma coisa quando crescer? Tipo, quando o senhor era criança? Quando eu estava estudando no Dom Bosco, eu queria ser padre. Padre? Que foi os primeiros 2 anos de escola, né? Mas não deu certo, então saí de lá, fiquei 2 anos lá, só aprendi a rezar. E fui pro Heitor Penteado. A minha primeira professora no Heitor Penteado foi a Dona Glória. Dona Glória, um abraço para a Dona Glória. E o segundo foi o professor Clóvis. Legal. E nessa época aí, na escola, o senhor era uma criança que era fácil de fazer amizade? Era uma pessoa mais fechada? Eu era quieto. Quieto. Eu era bem quieto. Mas eu fazia amizade com quem eu queria só também. Não? Se eu via que a pessoa era chata, eu me afastava. Entendi. E a sua formação, o senhor estudou, o senhor fez até que série? Eu fiz até a 4ª série, no SESI aqui na Vila Fresarim. Depois eu não estudei mais nada. Ia estudar, comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro cedo, salário bom. Quantos anos o senhor tinha quando começou a trabalhar? Quando eu ganhei o primeiro salário bom, eu tinha 13 anos, já era tecelão. Americana? Em Americana. E trabalhava aqui na rua Fortunato Faraônico, a Dom Barreto. Sim. Assistiu Caramês. É um espanhol que veio para cá. Ele era um pedreiro construtor e a dona Neuza, a esposa dele, cuidava de tudo lá. E eu saía da escola às 4 horas da tarde, eu estava estudando ainda na escola.
Eu ia lá e fui aprendendo a trabalhar. Aí eu fiquei, depois eu ficava trabalhando até 8, 9, 10 horas da noite. E nessa época, antigamente, com a Revolução Industrial, né, esse monte de fábrica que começou a surgir, o pessoal, eles paravam mesmo de estudar. Estudava até a quarta série. Meu pai também tem só até a Isso. quarta série. E todo mundo, a maioria, né, das pessoas iam para as fábricas, né, Ganhava trabalhar. salários bons. E em Americana, a Americana ficou famosa na época Famosos. pela tecelagem, né? Isso. Antes da China, né, começar com todo esse Fazer, barulho aí. fazer coisa ruim. É. E então o senhor começou cedo, com 13 anos, trabalhando numa tecelagem, fez até a quarta série É. e veio trabalhando na tecelagem por muitos anos. Como que foi? Praticamente eu trabalhei a minha vida toda. Eu parei de trabalhar em tecelagem 22, acho que foi só 4 anos de feira e tecelagem. Aí eu parei de trabalhar, já estava até meio Ah, aposentado já, então foi aí que o senhor migrou para feira. para E como o feira. senhor teve a ideia, ou foi uma proposta, uma oportunidade que apareceu de começar a trabalhar com feira e parar a tecelagem? Porque a tecelagem, imagino, que na época devia ser um trabalho também cansativo, pesado, porque também tinha turno que o pessoal fazia, né? Trabalhava de madrugada, né? De dia. Isso. E não era um serviço muito leve, né? Então, eu foi assim, os últimos, acho que acredito que 6 meses, 10 meses que eu trabalhava em Congonhal, em Minas, na tecelagem Fitex. Eu trabalhava de segunda a sexta, meio-dia. Aí, sexta, meio-dia, eu saía, comprava queijo, que só tinha queijo lá. Vinha aqui e minha esposa vendia queijo na rua. Começou assim, Ah, então começou você comprando queijo e vendendo queijo na sua vendendo na casa rua. mesmo, na rua. Colocava Na no rua, em carro. casa, no carro. E aí ela começou a sair com o carro, né? E foi aumentando as vendas. Aí apareceu uma banca para mim comprar em Santa Bárbara, Uma feira. numa feira. Comprei a banca, aí comecei a trabalhar lá. Eu só ia sábado e domingo, né? Na Uhum. feira. Ia a Ivete e o Denis ia, era criança ainda, ia de semana, né? Nizete. E foi assim. E aí o senhor trabalhava na tecelagem ainda. Trabalhava. Aí eu parei com a tecelagem, isso mesmo, exatamente. Parei de buscar lá, fiquei aqui, começou a aumentar, as coisas começou a dar certo, e eu fui aumentando. Aí eu comprei do Júnior, essa banca que eu tenho até hoje. O Júnior morava lá perto da Fidão, não me lembro o nome da rua, nada lá, Junião, um grandão. Ele mora hoje em Hortolândia, né, Zé? Hortolândia, ele mora lá, só que não faz mais isso. Peguei o ponto dele, começou a dar certo, dar certo, fui aumentando, comprei mais 2 lugares aí que podia montar, eu cheguei a fazer 7 feiras na semana, 7. 7. Semana tem 7 dias, mas de segunda eu não fazia, tinha dia que fazia 2, Entendi. entendeu? E, e foi, graças a Deus deu certo para mim, para minha família. E nesse começo, né? Todo empreendedor, quando ele começa um negócio, seja ele qual for, né? Primeiro, ele não tem experiência, então você tem que começar aprendendo com quem tem Aprendendo, experiência, né? E também na rotina do dia a dia que as coisas ele vai acontecendo. E eu queria saber assim, quais foram os perrengues que aconteceram no começo dessa empreitada. Ah, comprei a feira, legal. Ah, agora eu vou montar a feira, primeiro dia de feira, segundo dia de feira. O que o senhor aprendeu? Quais foram os perrengues assim que pegaram mais no começo? Tipo assim, não ter cliente, ser um desconhecido, ou até mesmo a rotina, ter que montar errado, não saber montar. aí só tinha facilidade que eu trabalhava de mecânico, e mecânico montava tudo O quanto mecânico é faz coisa. tudo, né? Tudo que dava problema eu sabia arrumar. Até hoje sou assim. Os amigos lá, se precisam de alguma ajuda lá, eu vou lá e ajudo. Largo o meu, eu vou lá, ajudo eles. Né? E não tive assim, eu não tive assim. Mas a minha esposa, que trabalhava junto, que já se habituou, porque ela era comerciante na rua também. Ela vendia roupa, vendia joia, vendia. E deu certo, não tivemos problema não. E essa questão do fuso horário, né? Porque você começa a trabalhar diferente das outras pessoas que acordam 7 horas da manhã, vai trabalhar e volta Hum. às 5 horas da tarde. O de vocês, qual que é o horário? Eu comento com as pessoas que eu sou vítima do trabalho. Eu acordo 3 horas da manhã todo dia, desde os 13 anos.
Não precisa de despertador, não precisa de nada. 3 horas o 3 reloginho horas da manhã eu acorda. acordo. E tem dia como hoje, que eu fui trabalhar, acordei 1 hora da manhã. Não consigo dormir. Mas que hora que o senhor estaciona na feira para começar a montar? Lá tem horário. Eu estaciono mais ou menos umas 4 horas, 4h10. E a feira tem que estar pronta até... Só de domingo que ela começa um pouco mais tarde, até umas 15 para Uhum. 5, por aí, por 20 a gente já está lá. As outras é tudo horário normal. Mais 6 ou 7 horas a feira tem horário para estar montada, pronta? Não tem horário, mas todo mundo sabe, chega lá antes do horário, tem os hábitos, tem uns que tem 4, 5 funcionários, né? Eu não tenho ninguém de funcionário hoje, né? É só eu e a esposa. Antes eu tinha o Denis e o Miguel, o Matheus e o Miguel. E não tem problema nenhum com montagem, não, graças a Deus. Então, o senhor acorda geralmente às 3 da manhã, quando é umas 4, 4 e pouquinho, o senhor já está lá na feira. Eu saio de casa sempre 15 para as 4. 15 para as 20 para as 4, mais ou menos. Aí quando é umas... Que horário que a sua feira fica pronta, sua barraca montada? 5 horas tá pronto. 5 horas tá pronto. E os clientes começam a aparecer que horário, geralmente? Às vezes algum aparece antes de acabar de montar. Ah, é? O pessoal que compra café vai sempre mais cedo. Então, mas café já põe lá, liga, já moe, já tá montando o resto. E qual que é o melhor horário de funcionamento, o melhor horário de atendimento? Tipo, montei 5 horas da manhã. Vocês desmontam, acho que meio-dia, mais ou menos? Começa a desmontar mesmo às 11 horas. Aí 11 até horas. 11h30, 15 para meio-dia, se tiver movimento, a gente vai ficando. Desmonta as coisas assim que você sabe que pode tirar já, né? Mas o horário de pico, onde as pessoas mais procuram ali, geralmente que horário que é? Tem um pessoal que vai das 7 até as 8h30, 9 horas, aí continua indo umas pessoas. Mas o horário que enche mais mesmo é das 10, 9h30. 9h30 até 11h30, meio-dia você fica lá, pessoal... tem mais gente, mais cliente. Que bacana. E aí, o senhor sempre fazendo feira, acostumando com essa rotina, eu imagino que o senhor deva ter vizinhos ali que montam, né, do seu lado, e vocês acabam fazendo uma amizade, acostumando, bastante, porque se vê todo dia, e a hora acaba até passando rápido, né? E cada feira é um vizinho, difícil repetir, né? E o senhor já deve ter visto muita coisa acontecer, né? Nessas feiras aí. E o público do senhor, o público-alvo hoje, que busca... Primeiro, vamos explicar aqui para o pessoal que está assistindo o que o senhor vende. O senhor tem lá na feira um stand que o senhor vende que tipos de produto? Eu vendo queijo, queijo meia cura e queijo frescal, parmesão, provolone e mais queijo de fritar, umas coisas assim. Vende também grão, né? Vendo grão de café moído. Tem uns docinhos lá. Vendo doce. Vendia bebida até hoje. Eu parei hoje, porque tá depois complicado. Depois o senhor explica essa história da bebida aí. Então, doce, linguiça. Tem mais umas coisas. Tem bastante assim, coisa, né? Bastante coisa. E hoje, assim, o senhor tem sua clientela formada. Isso. A minha clientela que compra, por exemplo, café, alguns compram só queijo, compram algumas outras coisas, são os idosos que vão primeiro. Até umas 8h30, 9 horas, é sempre idoso. Vai algum jovem, vai bastante, mas é pouco. Aí daí para frente fica tudo igual. Aí jovem, os públicos se misturam, né? Isso. Então, falando um pouco da parte comercial do seu negócio, né? O senhor sentiu alguma diferença nesses 22 anos de movimentação na feira? Por exemplo, teve época que era mais movimentado ou menos movimentada? Como que o senhor diria sobre esses 22 anos? Olha, eu sempre... Deus me abençoou. Deu certo para mim. Desde o começo foi uma venda padrão, né? Deu uma queda agora, esse ano aqui deu uma queda, mas dá para a gente sobreviver, né? E esse ano começou muito ruim, mas já começou a melhorar. Passou... Janeiro, entrou fevereiro, do dia 6 em diante já começou a melhorar, voltar ao normal. Tá, pessoal, a gente está no ano 2026, caso você esteja assistindo esse vídeo, né, lá na frente, então janeiro, isso. Então dia 6 de fevereiro de 26 começou, exatamente, voltou a melhorar. Para o senhor trazer clientes novos,
eles vêm geralmente por indicação ou não? É pessoa que está andando na feira, passa lá, compra, ou alguém que comprou um queijo indica o senhor? Às vezes a pessoa compra, o vizinho vai lá tomar um café, come o queijo, no outro dia está lá procurando a gente para comprar. E a gente não tem problema nenhum de qualidade com queijo, graças a Deus, né? Então, sempre deu certo. Então, a clientela é quase sempre a mesma. Só alguns que 20 e poucos anos faleceram, né? Uhum. Mas o resto é normal. Aumenta sempre e só diminui os que falecem. Nossa. Difícil a pessoa não vir mais, né? Fazer compra. E na parte, assim, de gestão, né? Se a gente for entrar um pouco nisso. O senhor, embora tenha até a quarta série, mas o senhor sempre entendeu do seu jeito um pouco de gestão. Na situação de fazer o preço de venda, por exemplo. Ah, Isso. eu compro por X, vendo por Y. Então, fazer essa precificação, definir uma meta que seja diária, semanal. Pô, eu tenho que vender pelo menos isso para poder o meu negócio se pagar, né? Se eu vender menos que isso, eu tô tendo problema. Um acompanhamento, seja no caderninho, mas tem que ter uma gestão. A pessoa que não faz nada e depende da sorte, essa pessoa geralmente não dá certo. Por quê? Porque você tem que saber quanto você está pagando, por quanto você vai vender. Exatamente. Você tem que ter uma meta ali, ainda mais o produto que o senhor trabalha é um produto que é perecível. É um Exatamente. produto que tem que ter um controle de qualidade e é um produto que você tem que ter um manuseio com ele diário. Para quê? Para que ele esteja gostoso, esteja Sempre fresco, não com tenha qualidade. problema. Exatamente. Isso. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre tudo isso que eu estou falando. O senhor faz realmente análise, quanto eu estou comprando, quanto eu ponho de margem, por quanto eu vou vender? Existe toda essa administração? Todo dia. Enquanto nós estamos montando lá, eu e ela ficamos conversando, vendo alguma coisa. A gente tem uma meta. Nós temos um Uhum. produto que a gente não aumentou o preço faz 2 anos, 2 anos e meio, né? Queijo. Teve que segurar. Não subimos. Quanto tempo? E o motivo? Para segurar cliente? Ah, não tinha necessidade. Nós nunca fomos gananciosos, né? Ficar querendo sempre devagar. E deu certo, graças a E Deus, até vocês hoje. têm um caderninho onde vocês anotam Todo dia. e faz cálculo desses custos. Tem Tudo. produto que você acaba vendendo com um pouco até de quase prejuízo, mas para poder ganhar num outro. Tem produto que a margem é melhor, não tem? O café. O café. Café. Você acaba vendendo o café para A poder gente vende atrair. o café que já está caro demais, né? A gente Uhum, está mantendo o preço dele, já era para estar. Por exemplo, eu uhum. vendo café hoje a R$ 84 o quilo. A qualidade do café que eu vendo, na maioria já está R$ 112, R$ 114. Nossa. E para mim dá para mim trabalhar, entendeu? Não adianta você ter uma meta alta, você não Uhum. conseguir trabalhar. Tem uma meta baixa. Eu e ela hoje não tem empregado nenhum mais que paga. A gente sobrevive. Eu sou aposentado, ela dá para viver sossegado. Então, como o senhor não depende exclusivamente dessa renda e o senhor não tem funcionário, isso mostra que a sua retirada, o seu prolabore não precisa ser alta. Não, Então, como não precisa ser alta, o senhor consegue dividir, vamos dizer, esse lucro com o seu cliente. Então, por isso que o senhor isso. consegue reduzir um pouco ali a margem sua de ganho para poder atender. Alguns que a gente conversa bastante via a situação, a gente sempre dá um jeitinho de ajudar, entendeu? Eu e ela, a gente já está treinado nisso aí. Você tem que ter muito diálogo com as pessoas, você fica conhecendo até a vida dele. Tem alguns que param de ir lá, vai, não venho mais porque não dá para comprar um queijo inteiro. Compra metade, compra um quarto, e a pessoa continua. A gente vai Entendi. orientando, né? E o pessoal que trabalha ali, seus vizinhos, né, seus companheiros de trabalho, né, das outras barraquinhas, como que eu posso falar o nome? Stand, enfim, Barraca. barraca. Pessoal das outras barracas, nesses anos, o senhor viu muita gente que quebrou ou que começou e não conseguiu ir para frente, trocou, ou tem gente que tá firme e forte há 20 anos lá com o senhor? Tem gente que tá firme e forte há 40 anos. Ah, é? Mais tempo que você. Tem bastante gente lá que está estabilizado já faz tempo, né? Dá aquelas quedinhas, mas a pessoa já tem hábito, então ele sabe o que faz, né?
se vira. E tem gente lá que imagino que deve viver só da renda da feira. Que não é o caso do senhor. O senhor hoje vive da aposentadoria ou todo mundo praticamente é aposentado, tem aposentadoria e também Bastante vive da gente feira? é aposentado. Bastante Bastante. aposentado. Então, o caso é o seguinte, que a gente leva um nível de vida um pouquinho melhor, a gente gasta um pouquinho mais, Uhum, entendeu? Se alimenta bem, eu acho que a gente se veste bem, sei uhum. lá. É. Gosta de sair, dar uns passeios de vez em quando. Agora não está dando tempo. Aí, Mas o que te motiva hoje trabalhar, ser feirante e nos últimos anos também? É uma necessidade para complementar a renda, porque a aposentadoria é pequena e é interessante ter um dinheiro para poder bancar, né, os né, desejos, luxo, ou também é tipo, não consigo ficar parado, amo o que eu faço. isso. Mais ou menos é o que você falou. Eu tenho 75 anos, Uhum, né? Dos 75, eu trabalhei desde os 18 anos. Eu engraxava sapato, eu vendia goiaba que pegava da chácara dos faraós aí. uhum, Ia lá, comprava e vendia, ia lá, eles nem davam, eu nem vendia, uhum. às vezes em quando eles davam um monte de coisa, manga, goiaba, eu saía vender, né? Sempre gostei de ganhar meu dinheirinho, sempre tive Aquela satisfação de quando isso. você pega algo, consegue vender ou transformar em dinheiro, vamos dizer assim. Por exemplo, a minha mãe, se ela tinha problema, ela falava na mesa. E eu ia vender alguma coisa, catava o dinheiro e levava para ela. Ajudava minha mãe. Até minha mãe e meu pai morrer, foi assim. Meu pai e minha mãe. Tem irmãos que faziam isso também, não estou Uhum, falando só de mim, não. Mas você ter o dom de trabalhar, eu não consigo ficar parado. uhum, Se eu parar de trabalhar, eu acho que eu vou embora. sério. Subo. Não tem, eu fico inquieto. E o senhor costumou e gosta dessa rotina hoje? Gosto. De acordar, ter lá a sua barraca, Não tem montar, ter problema seus nenhum. clientes. Eu imagino que o senhor, quando fica em casa, deve realmente sentir falta, né? É óbvio, um dia ou dois é gostoso que a gente descansa, mas você ficar 15 dias na sua casa, o senhor consegue ficar Não, tranquilo? nunca fiquei. Nem de férias eu fiquei. E o senhor não pega férias? Quase nunca peguei férias, sempre peguei em dinheiro. Então, seu Américo, desde pequeno, o senhor gosta de comercializar coisas. Por exemplo, o senhor gosta de Sempre fazer seu gostei, próprio dinheiro, sempre sempre gostei, gostou. sempre E gostei. nunca parou. Foi na Não, tecelagem, depois. eu vendia alface, pegava da horta e saía vender na rua também. Vendia laranja, manga. Mas na época da tecelagem, o senhor comercializava fios? Eu às vezes aparecia, quando eu trabalhava pro Dr. Gastão Finamori, e às vezes ia para São Paulo com ele e voltava, ele falava, preciso vender tanta mercadoria, sai, você me ajuda. Eu saía, vendia, não ganhava nada. Eu entregava as mercadorias para ele, recebia o dinheiro, às vezes entregava. Só que depois ele dava uma gratificação para mim, então. Bacana. Então tá aí, gente. Ó, um homem que não tira férias, que aposentou, mas não aposentou, continua trabalhando, firme e forte. Vocês estão vendo que a rotina de feira não é uma rotina fácil. É fácil para quem está Não, é acostumado, difícil. mas é difícil. Difícil. Uma pessoa que nunca fez feira, se ela tem a experiência de fazer uma semana, eu acho que ela fica cansada, né? Tem algumas pessoas que vão 2, 3 dias, depois não vão Não mais. aguenta, né? Não é Mas para tem qualquer gente que um. está lá a vida toda já, hein? Tem bastante gente que trabalha bastante. Muitas pessoas são muito dedicadas Você lá. acha que a molecada de hoje aguenta fazer feira? Não tem mais, né? É difícil encontrar mão de obra É hoje? difícil encontrar mão de obra. Você arruma uns ou outros, sempre tem um ou outro que aparece que é bom, mas é difícil. Será que um dia a feira acaba? Porque vai morrendo, por exemplo, as pessoas que têm as barracas e os novos de repente não assumem, vai diminuindo. Aconteceu já de encolher o tamanho da feira ou a feira continua do mesmo tamanho? Diminuiu algumas na Uhum. cidade. É porque é bairro. Tem bairro que não nasceu para ter. Aí a pessoa tem, mas vai, monta e não dá certo. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois para, né? Mas eu acho que não está diminuindo, né? Alguns estão parando por causa da idade, alguma coisa. Chega uma hora que não tem como, né? Mas sempre aparece outro Mas no sempre lugar. tem outro no Sempre lugar. aparece outro no lugar, né? Financeiramente, se a pessoa tiver a cabeça boa, souber trabalhar, ele vive uma vida decente.
E tem muitas famílias grandes que vivem, a família inteirinha vive da feira. Família inteira. Aqui em Americana e Santa Bárbara tem a família Canteira, uma família grande. Tem feira lá, tem feira aqui, tem feira... São gente que não para de trabalhar. Vai viajar. No fim do ano, vai para a praia, vai para... Mas não falta de serviço. E conta para mim como que foi a pandemia. O senhor que trabalha com feira. Teve que parar tudo, né? Normal, né, Zé? Normal. A feira continuou na pandemia? Nada. Mas podia fazer feira? Podia. Ah, eu não sabia. Não, podia. Tinha orientação, né? Se sentisse alguma coisa, de vez em quando alguém lá perguntava para você. Todo mundo de máscara trabalhando. Todo mundo de máscara. Acho que foi isso que todo mundo colocou máscara. Não teve problema nenhum. Eu não me lembro de alguém que passou mal na feira. Não me lembro de verdade. E na feira, na pandemia, o movimento da feira continuou? Continuou normal. Normal. Poxa, que bom, né? Porque para muita gente, né, teve que parar. Muita gente que eu converso aqui, quando eu pergunto do pior perrengue que passou, a pessoa fala, foi a pandemia. O senhor não teve, então, um perrengue na pandemia? Não, graças a Deus, não. Eu acho que a trabalhar na feira, e as pessoas que frequentam a feira, eles acabam adquirindo um bom hábito alimentar. Porque fruta só faz bem para a saúde. E todo mundo que você vê lá está comendo uma fruta. De manhã, de tarde, na hora que vai embora, tem sempre alguém comendo fruta. E tem diferença em comprar na feira e comprar, por exemplo, num supermercado? Por que uma pessoa prefere ir lá na feira comprar, por exemplo, do que num grande supermercado? Qualidade. Qualidade. O feirante, ele compra a mercadoria normalmente 3 dias por semana, né? Então a mercadoria dele sempre é fresca. O supermercado não sei os hábitos deles, né? Embora eu tenha sido gerente do supermercado Morita, lá no Rio de Janeiro, eu fiquei só um mês lá. Meu cunhado foi trabalhar lá, eu fui ajudar ele e fiquei lá. Todos os lugares os hábitos são o mesmo, em feira. Entendi, mas na feira, então, é mais seleto, os produtos têm mais qualidade. Muito mais qualidade, porque é o feirante que está cuidando dela. Se tem uma mercadoria que não está boa, ele tira e separa, o outro não esconde embaixo. Porque se vai estragar, está embaixo, em cima não. E o feirante não, o feirante cuida da mercadoria. Cuida mesmo, cuida na casa, cuida no caminhão, cuida na hora de carregar, descarregar, todos eles. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar, esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 S's. .com.br, spaces.com.br. Só, Américo, já teve alguma situação inusitada, algum susto, alguma situação que o senhor já passou trabalhando na feira? Eu acho que não. Temporal. Ah, sim. Temporal? Já passamos muito. Principalmente as da Jardim, né, Zé? Nossa Senhora, parece que ia trabalhar, chovia. Ah, é? Agora, esses dias aqui, ó, choveu, nós não pegamos uma feira com chuva. Nenhuma. Choveu, mas de dar trabalho, de derrubar a barraca. E a minha barraca é uma das mais antigas que tem na feira. Ah, já aconteceu do temporal desmanchar? Nenhuma vez. Nenhuma. Desmancha as outras, novas. Uma ou outra, né? Tem umas barracas que não desmancham nenhuma mais, porque é moderna, né?
Mas eu passei, nossa senhora, lá na Cidade Jardim teve que começar a ventar, fazer... E o senhor já pensou em desistir em algum momento? Largar Não. tudo? Falar, não quero mais. Não, nem pensa. Porque o senhor gosta. Tem hora que eu falo, o pessoal, os amigos meus, falam, seu Américo, o senhor já está cansado, para que o senhor vê mais. Eu acho que se eu parar, eu morro. Não nasci para ficar parado, nasci para trabalhar. Vale a pena ainda empreender sendo feirante? Vamos supor que a pessoa tem a única renda dela sendo a feira, para sobreviver, pagar as contas. Depende, obviamente, do que ela vai vender. Mas eu quero entender assim, compensa 2026, eu trabalhar numa empresa registrada, empreender com outra coisa, ou eu ser um feirante? Vale a pena ser feirante nos dias de hoje? Eu acho que vale. Tem que se trabalhar muito, se dedicar muito, cuidar muito, ter muita qualidade, muita higiene, que funciona. Vai bastante gente na feira. O povo não parou de ir na feira ainda. Uhum. Hoje, uma pessoa lá no bairro falou para mim, está acabando a feira livre, né, seu Américo? Falei, tá, em alguns lugares está acabando mesmo. Mas lá em São Paulo acabou bastante lugar, né? Campinas acabou bastante bairro. É a cidade que é monstruosa. Uhum. Aí os caras mudam para outros bairros. Você acha que no interior Não a feira acaba. vai durar mais tempo do Eu que na acho que cidade vai. grande? Eu acho. E outra coisa, seu Américo, é verdade que tem que ter lábia, ou isso é coisa de antigamente? O feirante tem que ter lábia para conseguir vender, porque tá passando ali prováveis clientes, aí tem gente que já fica falando com as pessoas que estão passando, tem gente que já coloca plaquinha, cada um aborda de um jeito. De um jeito. Mas é verdade que se o feirante ficar só quieto, ele vai atender só os clientes que já são da carteira dele, que acaba vindo comprar, mas ele quer conquistar um cliente novo. Tem alguma Tem dica alguns que pra fazem fazer? isso, cerca. Mas lá o pessoal que trabalha lá, tem gente que faz algum tipo de abordagem e funciona? Isso que eu queria saber. Olha, eu vou falar a verdade, tinha muita gente que fazia isso, hoje é bem menos. Porque hoje o pessoal tá com a carteira meio que montada, eles ficam ali só aguardando o cliente vir. Não tem um tipo de abordagem, fazer, o queijo tá fresquinho, ovo, tantos por não sei quanto. Isso tudo porque os hábitos dos clientes, eles têm o hábito de ir na feira, eles vão e já sabem onde vai. Ele passa, não compra nada meu, mas ele vai e volta, no outro dia ele vê lá, vou comprar um queijo aqui. Ele só compra fruta, verdura, legume. Aí, em algum momento ele tá passando ali na frente. Então o senhor acredita que o melhor marketing é a imagem do produto ali. Que a pessoa passa a ver aquele queijo bonito, ela fala, esse queijo tá com uma cara boa, acho que hoje eu vou levar. Foi uma senhora que fez isso ontem. É verdade. Ela parou, olhou, falou, nossa, eu gostei das mercadorias do senhor aqui, tá muito limpinho. Aí ela veio lá, começou a conversar com a mulher, minha esposa veio conversar. Ela comprou, acho que R$280. Se você vender R$280 para um cliente numa banca de queijo, vende. Às vezes você vende até muito mais, mas é raro. Cliente que você nunca viu na feira. É pessoa nova que mudou lá e falou, agora eu vou vir sempre aqui. E aí o senhor conquista mais um cliente. Existe ainda aquela história do caderninho? Marca aí para mim, eu acerto com você. Depois. O senhor tem clientes de caderninho? A gente, quando conhece, faz com as pessoas. As pessoas às vezes esquecem a carteira, esquecem de levar dinheiro, ou fala que não tem. A maioria, a gente tem amizade faz tanto tempo, fala, não, pode marcar. Mas o senhor já levou algum tipo de calote ou golpe, pessoa que marcou e não pagou? No começo, sim, hoje não. No começo, nossa, o começo foi feio. Porque tem os caras que estão lá esperando, né? Tem as pessoas que vão lá e ficam esperando. Aí vai lá e compra, não volta mais. Mas hoje o senhor não tem inadimplência. Hoje todo mundo que vai pro caderninho, a pessoa paga. Paga sem marcar. E lá o senhor recebe por Pix, cartão, tudo? Tudo, normal. Bacana. A gente só não pega cheque, porque a pessoa nem usa cheque mais, né? Mas teve época de cheque ou não? Começo, né? Eu uso cheque porque eu compro, né? Os fornecedores lá de Minas, se você falar de fazer Pix, eles não querem. Prefere o cheque. Tudo então, no cheque. E o senhor já teve algum perrengue que o senhor passou com fornecedor? Alguma situação, não precisa citar nome, mas que o senhor já passou nervoso, tipo, combinou uma coisa, na hora entregou outra, ou
descumpriu um acordo? Olha, eu acho o seguinte, tinha muitos assim, acabou. O próprio feirante, ele vai afastando da pessoa. Porque quem não tem compromisso de servir você, ele perde o cliente. Eu acho que qualquer atividade é assim, né? Mas na feira é mais fácil, hein? Você não pode ficar sem a mercadoria. E a mercadoria a gente compra toda semana. E o senhor tem vamos dizer assim, um estoque mínimo, porque se eu vendo X por dia numa média, então eu tenho que comprar X para poder completar esse estoque da semana. Já aconteceu do senhor ficar sem estoque? Vendeu tanto que acabou? Não. Não. Para não falar que não aconteceu, hoje, bobeamos com a mercadoria, esquecemos de comprar lá, mas eu liguei meia hora, ele estava fornecendo aqui na região, ele veio lá com o caminhão dele, comprou, e atendeu a clientela de novo. Acontece. E o senhor faz essa compra uma vez na semana? Uma vez. Toda semana. Sempre compro mercadoria necessário para uma semana. Num estoque para não estragar, para não dar problema. Porque ainda mais a minha mercadoria. Entendi. Pessoal, esse papo aqui, pode ver que ele tá bem legal. Espero que você esteja gostando. Já deixa um like aqui no nosso vídeo, compartilha com pessoas que precisam ouvir, né? Principalmente a pessoa que trabalha com feira, ou a pessoa que pensa em empreender com feira. E agora a gente vai entrar aqui no nosso quadro chamado Na Lata, aquele quadro que você já conhece. Eu vou fazer 10 perguntas agora, professor Américo, e ele só pode responder sim ou não. Não pode responder outra coisa. Ou é sim ou é não. Combinado, senhor Américo? Sim, senhor. Então tem 10 perguntinhas aqui para eu fazer para o senhor. Vou começar aqui com a primeira. Vamos lá. Já vendeu mais barato do que devia só para não perder o cliente? Não. Já trabalhou doente porque sabia que se não fosse, ninguém ia pagar tipo suas contas? Teve que ir mesmo doente? Já aconteceu? Graças a Deus, eu tenho 75 anos, eu nunca fui trabalhar doente. Então é não. Tá certo. É verdade. Vamos lá. Já levou prejuízo e fingiu que estava tudo bem em casa? Tipo, já aconteceu? Já. Sim. Sim. Já confiou em alguém nos negócios e depois se arrependeu? Já, sim. Sim. Já pensou que poderia ter tido uma vida mais tranquila se tivesse escolhido outro caminho? Não. Não. Não pensei nisso. Já sentiu que carrega mais responsabilidade do que pessoas imaginam? Eu acho que sim. Então, vamos voltar para falar disso. Já segurou o orgulho para manter o cliente? Bastante vezes. Sim. Sim. Já teve medo de não conseguir sustentar a família? Não. Já tomou uma decisão sozinho, sem ter com quem dividir? Ou sempre todas as suas decisões são divididas? A gente divide em casa. Sempre divide. Então é não. Se pudesse voltar o tempo, o senhor mudaria uma escolha importante? Não mudaria nada do que eu fiz, não. Tá, então passamos aqui pelas 10 perguntas. Agora vamos só voltar em algumas que o senhor pode comentar, em algumas que o senhor achou interessante aí. Deixa eu ver uma aqui que o senhor ia comentar alguma coisa. Já segurou o orgulho para manter o cliente? Já aconteceu, né? Sim. Já aconteceu. E não foi uma vez, não bastante. Ah, é? Tem algum caso que o senhor pode comentar sem citar o nome? Você acaba conhecendo as pessoas e você sabe que ele está num momento que não é o que ele é. Uhum. Então você fica quieto. Você acompanha ele, dá um apoio para ele e tudo. Não, como se diz, enche o saco, mas você está assim do lado dele. Para não perder. Nem o cliente, nem a amizade, né? De repente, né? Porque nem, tem situação que... Nem. Legal. Então, vamos mudar agora aqui. Vamos falar sobre o seguinte. Os seus filhos já trabalharam com o senhor na feira? Já. No passado. E até hoje, né? Acontece? No momento não tem mais nenhum. Não. Nem filho, nem neto. Ninguém trabalha mais. Só o senhor e a esposa. Só hoje. eu e ela. Nunca sobrou tanto dinheiro. Né? Eu imagino, só que também bastante trabalho, né? Bastante porque quanto mais não, gente... porque a gente não deixa a pessoa passar necessidade, perde a gente.
da família, né? Alguns até a gente ajuda também. Mas meus filhos, meus netos, todo mundo que trabalhou, trabalhava bem, então você... E o senhor tem projeto futuro de parar com a feira? Já pensa nisso ou ainda não? Eu falar que nunca pensamos nisso, nós pensamos, sim. Ah, não tem necessidade de parar. Eu não consigo ficar parado, ela não consegue ficar parada. Então, vai vamos continuar trabalhar. Agora, fazer uma pergunta diferente. O senhor que gosta de filme, que eu sei que o senhor gostava na época, lá não sei hoje, o senhor tem tempo ainda de assistir filme, série, essas coisas. Se a sua vida, se a sua feira fosse um filme, ou fosse um ator, uma atriz, de algum filme que o senhor gosta, o senhor se compara com quem? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Teve gente que veio aqui e falou, se o meu negócio fosse um filme, seria o Máscara. Por quê? Porque ele muda de fase e tal. Teve gente que já disse assim, o meu negócio seria tipo aquele filme, Até o Último Homem. Por quê? Porque ele foi para uma guerra, não deu nem um tiro, aguentou tudo de todo mundo e ainda saiu vencedor. Então, se fosse fazer essa comparativa com a sua feira hoje, com a sua história, o senhor tem em mente algum filme? Eu tenho, o Rambo. O Rambo? Rambo. Não tenho medo de nada. De nada. Ignorador. O Rambo fala assim, ignorador. Ignoro, fico quieto, mas eu não tenho medo de nada e de ninguém. Só dele lá em cima. Aqui na Terra, não. E não vivo provocando ninguém, não, viu? Então seria o Rambo. Interessante. Senhor Américo, eu tenho aqui algumas perguntinhas do Instagram que pessoas fizeram e eu queria passar para o senhor responder. Por exemplo, tem aqui a pergunta da Júlia. A Júlia perguntou o seguinte: qual é o segredo para manter o cliente fiel depois de tantos anos na banca? O atendimento sempre bom. Sempre atender ele. Quem tem mais experiência nisso é minha esposa, porque eu fico moendo muito café. Ela tem mais facilidade para isso, para atender. Mas eu também trato as pessoas bem. Não que é o que falta mal. hoje, né? A gente vai nos lugares hoje, hoje o atendimento tá frio, calculista, o atendente às vezes está olhando no Zap, aqui no celular, o que você quer? Não é aquele atendimento focado, né? Mas não, os feirantes são assim. Vou explicar para você o que eu notei, o que eu vejo, que eu acompanho, que eu admiro. Existe muito feirante que ele está lá, eles são amigos seu, vizinho, tudo. Qualquer coisa que eles percebem, se tem algum problema, eu te ajudo. A gente faz a mesma coisa com as pessoas. Se está precisando de mim, fala, entendeu? Por exemplo, eu não posso carregar mais minha máquina de café, que eu já estou com problema na coluna. Chega de manhã, tem 4, 5 para ajudar eu a pôr a máquina de ajuda na banca. É sério mesmo. Então você não tem... Então, o senhor quer dizer que o feirante, em geral, é uma pessoa carismática, é uma pessoa disposta a ajudar o próximo, é uma pessoa que, como trabalha com o público, então é uma pessoa que vive isso todos os dias intensamente e acaba acostumando. Então, o atendimento acaba mantendo um padrão. Padrão assim, de vida. Diferente de uma loja nova que inaugurou, uma pessoa de 20 anos, não julgando, tá, gente? Mas uma pessoa que nunca trabalhou com atendimento vai trabalhar numa loja, depende também do carisma de cada um, é uma coisa individual, mas isso. Eu tô dizendo que em muitos lugares que eu vou, às vezes eu não compro porque eu sou maltratado no sentido não ser bem atendido. Você chega no lugar, se a pessoa me ignora, a pessoa só fala, o que você quer? Desse jeito, ou a pessoa não me dá atenção, tô andando na loja, pegando as coisas na mão, vendo, ninguém vem, você quer ajuda, tal, já dá uma desanimada. Então, respondendo aqui a pergunta da Júlia, né, qual é o segredo para manter o cliente fiel tantos anos, o senhor respondeu, é o atendimento que mantém o padrão. Aí, Júlia, tá vendo? O atendimento. E tem outra pergunta aqui, do Otávio, ele perguntou assim, depois de tantos anos trabalhando na feira, o senhor se sente realizado com a vida que construiu? Eu me sinto, não tenho que reclamar, não. É que muita gente pensa que construir a vida é construir, tipo, um império, né? Eu tenho que ter isso, aquilo. Exatamente. Eu penso que todo mundo tem objetivo. Se a gente não tiver objetivo, a gente tá aqui para quê, né? O que você quer da vida? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro legal, falando de bens materiais. Agora, falando de família, eu quero ter uma boa esposa, quero ter filhos gratos, quero... Enfim, tem as suas metas.
Então, a pergunta do Otávio aqui é se o senhor sente tudo isso realizado na sua vida, né? Isso. Através da sua operação aí, que é feira, que a feira Exatamente. trouxe, antes do senhor se aposentar, trouxe essa renda, de alguma forma. E aí o senhor foi construindo patrimônio, ajudando filhos, e tudo isso rolou no meio do caminho, né? Bastante. E a coisa mais gostosa que tem é ajudar quem a gente ama, né? Exatamente. E ajudar quem a gente E família a gente tem que amar sempre, né? E a última pergunta aqui da Lívia, ela pergunta assim, o senhor já pensou em mudar de profissão alguma vez? Ou sempre soube que a feira era o seu lugar? Eu digo, quando o senhor começou lá atrás, na caminhada, pensou em mudar de profissão ou... Eu, quando comecei na área têxtil, nunca pensei em mudar. Eu mudei porque chegou uma hora precisava parar mesmo, né? Porque a minha idade já não permitia mais muita coisa. Então, mas hoje não. Eu, por mim, quero trabalhar até morrer. Tá Não. certo. Aí o exemplo de um homem que segue firme, forte e não consegue ficar parado, né, senhor Américo? Não consigo. Senhor Américo, quais características o senhor acha que não pode faltar num feirante? Que um feirante tem que ter, características. Eu acho que é o seguinte, educação em primeiro lugar, né? Acima de tudo. Higiene, que também é muito importante. E sei lá, tratar bem todo mundo, velho. Tratar bem todo mundo. E o senhor acha que o feirante, ele tem que ser um bom gestor, eu falo assim, embora ele tenha uma barraca, mas ele tem que saber fazer conta, saber comprar certo. Tem gente que toma prejuízo porque compra errado. Compra errado, tem bastante. Né? Oxi. E a pessoa toma pau até que ela consegue resolver e descobre isso depois. Tem gente que compra errado porque compra caro, compra errado com má qualidade, depois descobre um outro fornecedor que tem uma qualidade melhor, então tem que ter uma visão de gestão. E também para fazer o preço, porque se a pessoa vende muito caro, não vai comprar dele. Só que se vende muito barato, toma prejuízo. Só que na escola não ensina isso. Na escola a gente aprende matemática, português, ciência, mas não aprende a ser empreendedor. Não. Né? Então você acha que é na raça que ele aprende tudo isso? Eu acho que você tem que ter um interesse na vida, né? Você vai fazer alguma coisa, você tem que sair vencedor, sempre, de qualquer maneira. E a vida é complicada, às vezes você acha confusão, tem que saber fugir dela, né? Entendeu? E dá certo. Você trabalhar com o coração na mão é muito bom. E o senhor acredita que todo mundo, se tivesse a oportunidade, que tem gente que não tem oportunidade, mas quem tem que trabalhar com o que gosta de fazer, porque se trabalha melhor? Eu estou num lugar que me faz feliz, eu gosto. Não tem problema nenhum. Tenho amizade com quase todo mundo, lógico que tem sempre um ou outro que... Mas é raro, não tem muito não. E qual a maior lição que o dinheiro te ensinou? Ganhar dinheiro te ensinou? Eu vou falar uma coisa sincera para você. Eu sou um cara que reparto tudo com a família. Se eu puder, não tem por que ficar com tudo, entendeu? Eu quero ver minha família feliz. Então, o dinheiro para mim é necessário, mas é um mal necessário, né? Então, se eu puder ajudar a família, ajudar até alguns amigos, já ajudei muito, eu ajudo. Bacana. E você que está assistindo, se você está gostando, eu vou pedir novamente que você deixe um like aqui nesse vídeo, compartilha com seus amigos, com quem precisa assistir esse bate-papo aqui, porque eu tô olhando aqui no relógio, a gente está chegando no nosso finalzinho já. E eu queria pedir, senhor Américo, para o senhor deixar uma mensagem, pode olhar para essa câmera aqui, deixar uma mensagem para quem está assistindo, seja para um empreendedor que está começando, alguma dica, seja para qualquer pessoa, até pessoa que não empreende, aquilo que está no seu coração. Eu acho o seguinte, que quem quer ter sucesso na vida não pode carregar o ódio. Você tem que levar carinho e respeito por todas as pessoas que te encontram no trabalho seu. Eu penso assim, porque quando eu trabalhava em tecelagem, era complicado, mas eu venci.
Foi quase 40 anos dentro de tecelagem. Quase 40 anos. Quase 40 anos. E eu cheguei a trabalhar para o mesmo patrão 3 ou 4 vezes. Parava, ia para outro lugar, ele precisava, vinha chamar, a gente acabava voltando. Sempre deixou a porta aberta. Deixava a porta aberta. Então, só reforçando, a sua mensagem é que a pessoa não guarde, tipo, rancor no coração? Rancor, não guarda. Não adianta guardar rancor. A gente tem que absorver muita coisa na vida. Senhor Américo, isso que o senhor falou me fez pensar o seguinte. As pessoas antigamente eram menos Nutella do que as pessoas de hoje em alguns pontos, eu digo. Então, nessa situação de guardar rancor, hoje, se você é grosso com uma pessoa no sentido, no momento nervoso, você explode, que todo mundo, às vezes, acontece esse tipo de situação. A pessoa já pede a demissão, a pessoa já não quer mais ser parceira, a pessoa já acabou o contato ali. Antigamente, quando eu trabalhava também em outras empresas, já tive choque com um gerente, com um dono de empresa, até com um cliente, numa época que eu prestava consultoria. E realmente faz muito sentido o senhor estar falando, porque se a gente, toda vez que tiver um problema emocional, levar para o coração e acabar rompendo esse vínculo empregatício ou de parceria, a gente vai ter problema. E hoje eu sinto essa dificuldade nessa molecada nova, porque para você chamar atenção, você tem que pensar muito no que você vai falar. Exatamente. Se você está nervoso e tenta ser sincero, né, dar uma bronca no sentido de estar ali nervoso, você tem que pisar em ovos. Então, o que ele está tentando dizer, que eu percebi, é que um dos gatilhos para ter sucesso é você conseguir absorver isso. Tem coisas que são boas. Eu lembro que eu levei assim várias broncas no passado por cagada que eu fiz. Todo mundo erra na vida. Eu errei em alguns momentos, né? E erro até hoje. Mas eu lembro de erros que eram mais graves, que eu fui puxado a minha orelha, foi falado alguma coisa, e aquilo foi bom para mim. Porque eu guardo Exatamente. Isso hoje como uma coisa boa. Se aquela pessoa tivesse passado a mão na minha cabeça, talvez eu não teria crescido. Talvez eu seria ainda aquela pessoa imatura. Mas não, aquele erro me fez crescer. Só que eu não levei pro coração e fiquei com ódio da pessoa e minha vida travou naquele momento. Não, pelo contrário. Eu quis superar aquilo. Falei, eu consigo ser melhor que isso. Então, quando a pessoa falou comigo, foi um momento assim, triste, porque nunca é gostoso levar uma chamada de atenção. Fui embora. Já teve momentos que eu até chorei, mas eu refleti sobre aquilo e consegui dar a volta por cima. Por quê? Porque eu absorvi, como o senhor disse, né? A gente acaba absorvendo aquela situação. E então é isso que ele quis dizer, né, Américo? Na sua palavra final aí. Isso. Exatamente. Quantas vezes o senhor não passou por isso? Até de falhas suas mesmo. Da pessoa chegar e falar, Américo, você não viu? Pô, presta atenção, cara, tem que fazer assim. Exatamente. E a gente tem que ser humano, né? Acima de tudo. E o senhor não concorda que o momento que a gente mais cresce na vida é o momento em que a gente acha que tá tendo problema? Porque é impressionante, quando a gente tá bem, tá faturando bem, tudo tá acontecendo bem, a gente acaba meio que largando as coisas. Já não começa a fazer o preço certinho, já começa, entre aspas, fazer coisas que não deve. Agora, quando o negócio arria, aperta, aí você começa a rever um monte de coisas. Você fala, não, peraí, deixa eu mudar isso, deixa eu mudar aquilo. Então tem muita gente que acha que empreender quando tá bem, pode ficar de boa. Não, eu acho que a gente tem que estar antenado ali, que nem o senhor fica lá com o caderninho, todo dia o senhor olha, tem que estar todo dia de olho no negócio. Por isso que até a frase antiga, né, que o negócio vai bem quando tá no olho do dono, né? Por quê? Porque você tem que estar administrando. Quando eu falo de olho, eu falo administrar, seja na fase boa ou na fase ruim, né, senhor Américo? Tem. Para todo mundo. A boa e a ruim, elas estão sempre presentes, né? Tá certo. E aí você tem que contornar a boa e a ruim também. Pessoal, eu quero agradecer todos que estão aí assistindo mais uma vez. Muito obrigado. O papo aqui hoje foi muito, muito produtivo, muito bacana. O seu Américo mora no meu coração. Eu fiz até questão de gravar com ele porque ele é meu sogro. É um vídeo que eu quero guardar eternamente. Né, seu Américo? Obrigado pelo convite. Obrigado por vir aqui, por participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite. Do Gestão Sem Gravata. Vocês viram que é um homem ponta firme, começou a trabalhar cedo. Você viu que trabalhar com feira não é fácil. Então, assim, todos os feirantes que estão assistindo,
eu sei o que vocês passam pelo que ele está me falando aqui. Eu tive algumas vezes na feira, a minha esposa trabalhou com o seu Américo, alguns momentos, né, que eu até levei ela de madrugada lá. Não é fácil não. Então eu quero agradecer a minha produção, agradecer a minha equipe. Então eu quero lembrar vocês que toda quinta às 19 horas a gente está por aqui, toda semana com uma história nova, com um empreendedor diferente, com uma história diferente, onde a gente aprende aí vários insights. Porque aqui você já sabe, né? A conversa é simples, é direta e, claro, a gestão é sempre sem gravata.